Cavalheiros, esse caso é tão absurdo que eu não consegui pensar em nada melhor para a abertura desse vídeo que a frase de um dramaturgo francês chamado Pierre de Marivaux. Se ligue no que ele dizia sobre as famosas colheres. Quando alguém presume que sua colher é amável e fala do amor que sente por ela, creio ver um frenético que elogia uma víbora e que ainda diz que é encantadora e que tem a sorte de ser picado. Se ligue no depoimento deste advogado e depois nós vamos tecer alguns comentários. O pai descobriu após 15 anos que os seus 2 filhos não são seus filhos biológicos. Como foi esse caso? Eu sou Matheus Machado, advogado. Esse é um caso real que teve desfecho agora para nós. Após 20 anos de casamento, o marido foi entrar com o divórcio e a esposa revelou que os 2 filhos do casamento eram frutos de adultério. Não foi possível retirar o nome dele da paternidade devido ao vínculo afetivo com as crianças. Eles sempre foram criados como pai e filhos. Então, pelo princípio da proteção integral, a criança não pode mexer nisso, as crianças não têm culpa alguma. Ele está pagando a pensão, porém agora como pai socioafetivo. A certidão de nascimento das crianças não muda, mas ele entrou com uma ação por danos morais e conseguiu. Ela vai pagar uma indenização a ele. E também ela está sendo processada criminalmente, podendo pegar até 6 anos de cadeia por oferecer o registro a pai que não era o biológico. Deus abençoe. Se você pegasse um punhal afiado e o atravessasse diretamente no coração deste homem, eu acho que a dor que ele sente ainda seria menor. Uma das decisões mais importantes na vida tanto do homem quanto da mulher é a decisão de formar família, né? Afinal de contas, a família é o núcleo mais importante da sociedade, em vários aspectos, né? Desde aquele que é cristão e religioso, e também até pela questão científica da coisa, quando a gente estuda os danos causados às crianças pela ausência paterna, alienação parental, pais alcoólatras, né? A gente não pode ignorar também que alguns homens também cometem erros. Eu não nego isso de maneira nenhuma. O governo te obriga a se casar. Presta atenção no que eu vou falar porque é polêmico, mas sim, é isso que está acontecendo na prática da vida real. Você pode, por conveniência, por qualquer motivo, decidir morar com aquela pessoa que você está ficando, mas você não tem interesse algum agora de se casar, de constituir família, porém você mora com ela, divide as contas, acaba fazendo alguns planos juntos, por conveniência, porque é melhor estar ali todos os dias naquele chameguinho dormindo de conchinha, mas para o ordenamento jurídico brasileiro, você está em uma união estável. Então sim, o governo está obrigando as pessoas a se casarem, porque veja bem, se você quisesse se casar, você tinha se casado, né? Você não ia simplesmente morar junto. E te digo mais, o governo ainda te obriga a sustentar essa pessoa depois que você terminar com ela. Olha que beleza as nossas leis, né? Me fala o que você acha sobre isso. E esse homem, ele foi realmente vítima de uma perfídia indescritível. E o que eu tenho a comentar aqui é o seguinte: quando a gente fala que o casamento está cada vez mais arriscado, e como vocês acabaram de notar, ele vai continuar pagando pensão, esses danos morais, sinceramente, se ela resolver não pagar, eu duvido que vai acontecer algo com ela realmente grave, né? A gente sabe que para o cara ser preso por dívida é só pensão alimentícia, né? E a gente nota também que a gente tira uma lição extremamente importante desse relato. Aqueles que são apologistas do casamento, que insistem em falar que você tem que casar, independentemente das leis, independentemente de tudo que nós temos notado a respeito do comportamento de modernetes, coisas que nós não sabíamos até pouco tempo, e que graças à internet nós estamos conseguindo disseminar essas informações vitais que vão proteger homens dessa verdadeira obliteração emocional, que é isso que esse cara está passando, tá? Essa dor que ele está sentindo eu não consigo nem imaginar. E aí eu falo para você, meu camarada, que diz, né, que é simplista, reducionista, ingênuo e arrogante, porque é uma verdadeira jactância falar, né, que é só você escolher bem que você não vai passar por esse tipo de problema. Ora, quando as pessoas estão no altar da igreja,
Elas falam na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte os separe. Ninguém casa pensando em separar. Essa eu vou ter que responder. Em diversas culturas, as pessoas mais sábias dizem que devemos viver cada dia como se fosse o último, portanto, viver pensando na morte. Tudo tem um fim, mas o ser humano se recusa a aceitar isso. Todo mundo casa acreditando piamente, tá? Do fundo do seu coração, que você conseguiu de fato encontrar a mulher da sua vida. Você acha realmente que esse homem sonhava que esse filho não seria dele? Não. Então você que acha que vai encontrar a sua honradinha, você corre o risco de passar pela mesma coisa. A lição que eu sempre reitero: não registre filhos, por mais que a sua esposa seja uma boa esposa, sem fazer o DNA, tá? Agora eu vou comentar uma outra coisa muito importante aqui. Eu me lembro que naquela treta que houve entre o Carlinhos Mendigo e a sua ex-mulher, ela falou uma coisa que muita gente usa como argumento e que, para mim, se não for falta de caráter, é sinal de pouca análise crítica. Ela falou aquele velho argumento: ah, mas é a lei. Primeiro que lei não é sinônimo de moral, a gente sempre fala disso aqui. Segundo que a ação é condicional. Agora você imagina uma mulher que enganou o marido a vida inteira e estava deixando essa carta na manga, tá? Para poder causar dano emocional a esse homem caso viesse o dia do divórcio. E isso não é raro, tá bom? Eu converso com os inscritos pelo meu WhatsApp e muitos deles contam histórias similares. Não no tocante à fraude de paternidade, tá? Mas no tocante à pessoa cometer alguma infração moral, coloquemos assim, grave, tá? Como por exemplo infidelidade ou coisas até piores, e ela não conta, e ela deixa aquela carta na manga para poder sair por cima e conseguir causar o maior prejuízo possível quando a relação termina, né? Porque infelizmente existe essa mentalidade na cabeça de muitas pessoas, homens também, de que você tem que sair por cima e quando você termina, o outro é que tem que estar na pior, o outro é que tem que estar mais triste, né? É uma coisa até muito do ser humano também, tá? Não é só a mulher não, embora eu veja esse comportamento sendo mais comum entre as mulheres. É aquela velha história, o fracasso de um é o sucesso de outro. E pessoas que são verdadeiros predadores emocionais, por mais que eles sejam lesivos e tenham aquela aura de jactância, aquela soberba, no fundo eles têm uma deficiência muito grande na autoestima, tá? É até uma coisa muito curiosa, filosoficamente falando. Falo muito disso aqui, as pessoas que sofrem demais acabam fazendo outras pessoas sofrerem no futuro. E essa arrogância é puramente compensatória, né? Porque ela precisa de ver outra pessoa por baixo para poder se sentir valorizada, né? Então é um indivíduo que de fato não tem autoestima, porque a pessoa que tem uma autoestima real e sólida, ela não age na base da comparação, né? Até porque a comparação é a raiz de todo sofrimento, né? Você tem que ser a melhor versão de si próprio e não a melhor versão comparado com outra pessoa, né? Isso aí gera sofrimento e infelizmente a humanidade está corroída por ausência de valores morais, excesso de liberalismo e uma série de coisas aí que vão acabar se manifestando através desse tipo de comportamento. E se você acha que esse tipo de coisa é rara, sugiro que você veja os meus vídeos. Eu tenho 3 vídeos aqui sobre fraude de paternidade. Isso é algo extremamente comum e não é sintoma do feminismo de terceira onda, não. Isso já existia antes, desde a aurora dos tempos, esse tipo de coisa é comum. E quando nós falamos o bem-estar da criança, notem isso, cavalheiros, comecem a prestar atenção no que eu vou dizer daqui para frente e vocês vão notar facilmente que eu estou correto na minha análise. Toda vez que se fala o bem-estar do menor, a gente está colocando implicitamente que a mãe pode fazer o que quiser e o pai, que é a verdadeira vítima em muitos casos como esse, ele terá que, infelizmente, deixar para lá todos os danos que foram causados a si próprio, com a falácia de que essas atitudes visam ao bem-estar do menor. Perdeu o emprego, paga pensão de 4 mil, não está conseguindo pagar,
Cadeia, porque é o bem-estar do menor. Ainda que o homem encarcerado fique 3 meses sem pagar, saia de lá magoado e revoltado, afinal de contas ele estava desempregado. A mulher poderia ter negociado sem colocar o pai na cadeia. A criança ficaria 3 meses sem ver o pai, então não tem nada de bem-estar do menor envolvido nisso não, tá bom? Essa insistência em generalizar a mãe como sendo a melhor genitora para cuidar da criança, isso não é bem-estar do menor. Como você poderia generalizar 50% da população? Existem mulheres incríveis? Existem. Existem aquelas que são terríveis. Pais também. Imagine só se nós generalizássemos os negros, por exemplo, não seria racismo? Dizer, olha, todos os negros têm essa característica, todos os brancos têm tal característica. Seria algo inaceitável. Apesar disso, quando se fala de homem e mulher e pai e mãe, nós sempre fazemos generalizações, enaltecendo a figura feminina e colocando o homem lá embaixo, como disse o padre Paulo Ricardo, que é uma verdadeira epidemia de ódio à paternidade. Finalizo esse vídeo curto fazendo a seguinte indagação. Além da falta de caráter de ter mentido por anos, existe também uma coisa que não entra na minha cabeça, cavalheiros. Vamos imaginar que o pai descobre que o filho não é dele. E ele decide não pagar mais pensão alimentícia, né? Afinal de contas, ele foi enganado. Mesmo a mulher tendo mentido, sabendo que ela está errada, porque ainda que nós estejamos vivendo em uma sociedade que coloca na cabeça da mulher que todos os seus caprichos são, na verdade, necessidades. A mulher tem a capacidade de elevar os padrões do homem ou de destruir a vida dele. Nós vamos comentar essa capa de revista que tá dando o que falar. Para quem não sabe quem são essas duas figurinhas carimbadas, essa aqui é a atriz Meghan, que interpretou a personagem Rachel naquela série famosa de advogados Suits. E esse aqui é o príncipe Harry, um dos herdeiros do trono da Inglaterra. A internet foi a loucura, comentando algumas pessoas, né, falando que foi muito bacana essa capa de revista que deixou a Meghan como protagonista, e outras pessoas dizendo que o Harry ficou como mero coadjuvante aqui. O que eu quero falar pra vocês é que eu não imagino o Barack Obama fazendo uma foto dessa aqui, ou o Trump, por exemplo, ou qualquer outro homem poderoso e conhecido mundialmente. Mas venhamos ao caso, vamos comentar aqui o que nos cabe, que é o direito de família, quando uma mulher tem a capacidade de destruir a vida de um homem. Pois bem, o casal fez uma entrevista com a Oprah fazendo denúncias gravíssimas sobre algumas atitudes tóxicas e abusivas e preconceituosas da realeza. Se forem verdades, eu quero dizer aqui que eu não concordo com isso, e se eles se afastaram, fizeram muito bem. Mas tirando essa denúncia de campo, a Meghan afastou o Harry da família, do país, da cultura, das origens e até mesmo da herança dele, do padrão de vida, e mudou completamente a vida dele. Minha opinião, não mudou para melhor, mudou para pior, independente da denúncia que eles fizeram. Eu penso que se ele tivesse se casado com outra pessoa, de repente ele não estaria nessa posição de coadjuvante da própria história. Muito cuidado na hora de escolher a pessoa com quem você pretende passar o resto dos seus dias, porque ela pode ser uma auxiliadora te ajudando a alcançar lugares mais altos e a melhor versão de você mesmo, ou ela pode te sugar, usurpar, te destruir e fazer com que você se torne de príncipe um plebeu. Talvez depois do divórcio ela até alegue que você era um monstro e coloque uma Maria da Penha. Então escolha uma pessoa que tenha o mesmo objetivo de vida que o seu, que tenha padrões de vida parecidos, que tenha a mesma ideologia, a mesma religião, a mesma cultura, que respeite a sua família, você respeite a família dela, que vocês possam andar lado a lado, que não haja julgo desigual e que vocês não se destruam, mas se ajudem a alcançar a melhor versão de vocês dois juntos. Num caso tão extremo quanto esse, né, colocar um homem para registrar o filho do Ricardão, toda mulher, sem exceção, sabe que ela errou. Ainda assim, se o cara parar de pagar, ela tem a audácia, a pachorra de procurar um advogado e pedir a prisão deste homem que nem é pai dos seus filhos. Isso é o quê? Vai falar que é culpa da política? Vai excluir a responsabilidade individual de mulheres que agem desse modo? Não, o nome disso é perversão.
é algo que beira a sociopatia. E, infelizmente, a sociedade vai sempre protegê-las. Encerro esse vídeo com um adágio que carrega uma verdadeira sabedoria popular. É melhor prevenir do que remediar. Não registre filhos sem fazer o teste de DNA. Se inscreva, cavalheiros, e até a próxima!